As pessoas que sofrem de hiperprolactinemia têm Isso. algum desequilíbrio de dopamina? Provavelmente sim, certo? A dopamina, ela inibe a liberação de prolactina, né? A prolactina é um hormônio, ele tem algumas funções, mas a função mais conhecida dele é estimular a produção de leite, certo? E provavelmente essas pessoas que têm hiperprolactimia, elas vão precisar tomar antipsicóticos, porque esses remédios eles têm um efeito sobre os receptores dopaminérgicos, eles inibem a atividade desses receptores dopaminérgicos, né? E isso garante que esses pacientes não tenham galatorreia, que é efetivamente uma produção excessiva ou desnecessária de leite. Falando em processamento de leite, quem processa leite é a mulher, né? Sim. Existe cérebro masculino e feminino ou é cérebro humano? Existe sim, mas nesse caso os homens podem também Também, né? produzir ou apresentar algum grau de alteração nas suas mamas, né? Existem alterações, principalmente no hipocampo, nas áreas ventrais do hipocampo. A gente tem algumas regiões dismórficas sexuais, né? É uma discussão delicada, porque envolve a questão de gênero, né? As pessoas associam cérebro a comportamento, comportamento a identidade, identidade a gênero, e a gente entra numa discussão que é um tanto quanto polêmica, né? E que não cabe aqui nem... Mas acho que nesse ponto a gente tem que considerar o científico, né? Não existem diferenças sexuais em relação ao cérebro masculino e feminino. Essas diferenças, em geral, pelo menos até onde a gente tem conhecimento, elas são orquestradas pelo aumento de testosterona. Na verdade, a testosterona ela consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica mediada por uma enzima chamada aromatase, né? Então, e quando ela passa para a barreira, ela é transformada. Esse metabólito da testosterona, ele acaba influenciando nesse dimorfismo sexual, certo? Então, ela vai ocorrer principalmente no processo embriológico, quando a gente tem o aparecimento das gônadas, né? E aí elas se transformam em testículos, e aí elas começam a liberar testosterona, e ela vai então masculinizar o cérebro, né? Tem uma área... Agora, as áreas anteriores, a próxima área pré-óptica, agora eu esqueci o nome, daqui a pouquinho vem, mas que ela tem uma área também específica do hipotálamo ventrolateral, se eu não me engano, que também é dismórfica, né? Em geral, as áreas nos cérebros masculinos, essas áreas dismórficas tendem a ser um pouco maior do que aquelas que a gente encontra no cérebro feminino. Mas veja bem, essa masculinização do sistema nervoso central ou do cérebro, ela não é responsável ou determinante para que a gente fale das questões de gênero ou das preferências de parceiro dos indivíduos. Apesar de existir algumas evidências ou algumas situações aí que fazem a gente pensar sobre isso, né? Por exemplo, hiperplasia adrenal congênita, né? Que é uma produção maior de hormônios sexuais, em especial a testosterona, pela glândula suprarrenal, certo? Que pode promover uma masculinização maior em cérebros de algumas meninas, certo? Então, existem alguns estudos mostrando que essas meninas podem ter um comportamento tanto quanto diferenciado em relação a outras que não têm essa condição, né? É uma discussão, que eu falo, que eu costumo dizer espinhosa, assim, Mas né? eu acredito que cientificamente é válido, né?
Tem que estudar. Cara, eu acho que... Tem que ser estudado. O problema é que é um tema sensível, que as pessoas são... Eu acho que a gente tem que ter cuidado com o tipo de munição que a gente coloca aí na mão das pessoas, né? Então daqui a pouco vai vir alguém dizer, eu vi o Fábio dizer no podcast que existe cérebro masculino e cérebro feminino. Daqui a pouco vão estar dizendo assim... daqui a pouco vão vir assim, os homens são de Marte, as mulheres de Vênus, e não sei. E, cara, é muito complicado, porque essas diferenças, elas são pontuais em algumas regiões relacionadas, em especial ao comportamento sexual, certo? Não exclusivamente ao comportamento sexual, mas que outras diferenças, por exemplo, diferenças cognitivas, intelectuais, elas podem ter uma divergência em relação a isso, certo? A gente não tem ainda uma clareza absoluta assim, a respeito de se existe um padrão cognitivo feminino e masculino intrínseco à própria estrutura do cérebro, se esses padrões são aprendidos nas nossas redes de relações sociais. Mas uma coisa que eu hipotetizo, talvez quem trabalha com evolução humana possa confirmar isso ou não, né? Mas os seres humanos, quando eles evoluíram na África, na savana africana, eles formavam pequenos grupos mais ou menos reduzidos, grupos familiares, assim, né? Eu imagino que para um animal frágil, que nem o ser humano, né? Em grupos reduzidos, é muito importante que todo mundo saiba fazer o que todo mundo faz, porque se um dos membros, por acaso adoece, morre, você fica nele, e ele tem uma função muito específica, o grupo todo vai findar. Então eu imagino que boa parte da nossa plasticidade comportamental e de nós não termos assim, diferenças sexuais, comportamentais tão claras quanto a gente gostaria de pensar, talvez exemplifique um pouquinho dessa necessidade de plasticidade, de flexibilidade no nosso comportamento, né? Então eu costumo dizer assim, Imagina uma família, né? Um pai, uma mãe e as crianças. Se a mãe morre, o pai tem que assumir o papel, muitos dos papéis da mãe. Então é importante que ele tenha algum grau de flexibilidade e algumas questões que possam mobilizar eles para assumir essa responsabilidade, né? Então provavelmente a ausência de morfismos tão contundentes, de morfismos comportamentais, cognitivos, tão contundentes, se dê por conta dessa necessidade que a gente tem de ter um comportamento mais flexível, né? Por conta da nossa própria estrutura social. Sim.